Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 277. E hoje capítulo 5 Livro dos Médiuns, capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. Então, como todo livro, esse capítulo é uma maravilha. Ruídos é o primeiro, Primeiro trata aqui dos ruídos. Depois, o próximo é barulhos e perturbações. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que não, já é fenômeno de transporte. Ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, depois fenômeno de transporte e por aí em diante vai. Então, olha só para você ver, ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, E dissertações de um espírito sobre o transporte. Às vezes as pessoas pegam, a humanidade tem o hábito, de dizer assim, tal casa é assombrada. Não existe assombração. O que as pessoas associam como assombração, casa assombrada, Ali é óbvio que espíritos materialistas ainda continuam ali naquelas residências. Agora, o que nós temos que ter em mente é que se aqueles espíritos naquelas residências que nós saímos por aí dizendo que aquela casa, aquele prédio, aquele local é assombrado, nós temos que ter em mente que aqueles espíritos, eles só aparecem, lá, eles só conseguem realizar lá, eu vou dizer por esses termos assim, eles só conseguem lá aparecer, na forma de vulto, como se diz o termo, muitos usam esse termo, alma penada. Eles só conseguem provocar algum ruído, alguma coisa assim, graças às pessoas que lá naquela casa vão. Olha só para você ver. Graças às pessoas que lá naquela casa vão, porque as pessoas que lá vão, naquela casa, elas são médiuns de efeito físico, que é o fluido animalizado. Elas são médiuns de efeito físico e elas não sabem. E outra coisa também, esses espíritos lá, eles podem apossar-se de energias de fluido de efeito físico de outras pessoas nas imediações e provocar todo aquele fenômeno,
para assustar as pessoas, para as pessoas não ir lá importunar aquilo que eles ainda acreditam que são deles. Então, olha só para você ver aqui o que Allan Kardec explica aqui, ó. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Essa história que eu vou contar agora, resumindo isso aqui, as manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações. É o que Kardec está comentando aqui nesse início aqui. Então, olha só para você ver. Um dia, há muitos anos atrás, porque a cabeça já está branca, né? Então, faz muitos anos isso. Vamos pensar assim, uns 25 anos atrás. Estou com 52, revelei a idade, né? Não teve vergonha de revelar a idade, não. Para que isso, né? Tem gente que tem essa bobeira de, eu tenho vergonha de revelar a minha idade. Então, quando eu tinha uns 25 anos de idade, eu e o meu irmão, nós fomos fazer um trabalho de decoração em uma fazenda antiga, mas muito antiga, bem distante de São Sebastião do Paraíso. E é natural, né? Era tão distante que havia necessidade de ir à segunda e voltar só na sexta-feira. Então, lá só tinha um caseiro que morava lá, só um caseiro. E esse caseiro, a casa do caseiro, era distante da sede. Veja bem, é uma história que faz parte desses fenômenos aqui. Você vai ver só no que vai se transformar isso. Gente, eu já vivi tanta coisa. Pelo amor de Deus. Então, a casa do caseiro era a distância mais ou menos um quilômetro mais ou menos de distância da sede. E o dono da fazenda deixou nós, né, lá e falou assim, vocês podem posar aí, vocês almoçam lá na casa do caseiro, vocês jantam na casa do caseiro, e vocês posam aí na sede da minha fazenda. Falei, tudo bem, não tem problema não. Aí eu peguei, pelo estilo da fazenda, perguntei para ele assim, essa fazenda tem quantos anos mesmo? Na época, 25 anos atrás, ele falou assim, essa fazenda ela tem 97 anos. Normal, né? Fazenda muito bonita, antiga. E sei que à noite, meu irmão levou um rádio, né? Para ouvir umas músicas, umas coisas assim. E nós dormíamos no mesmo quarto. Primeira noite, lá na fazenda. E eu deitei primeiro que ele, e ele ficou ouvindo música, depois ele pôs o radinho em cima da escrivania lá, apagou a luz e deitou. No que ele deitou, acho que ele estava fazendo uma oração, de repente o rádio ligou sozinho. Ligou e foi no volume no último. E ele gritou comigo, falou, Luiz, mas que brincadeira é essa? Você espera eu apagar a luz para depois você ligar o rádio?
Aí eu não entendi direito, falei, que o que, senhor? Eu tô dormindo. Aí ele foi acendeu a luz. No que ele acendeu a luz, o rádio desligou sozinho. No que ele acendeu a luz, o rádio desligou. Ele bateu o rádio, pensou que o rádio estava estragado. Mas, de repente, ele deita, o rádio liga novamente. Aí falou para mim, Luiz, o que está acontecendo? O rádio está ligando sozinho, é só eu deitar e o rádio liga sozinho. Eu falei, não dá bola não. Eu já imaginava mais ou menos, né, o que era. Eu falei, não dá bola não, senhor. Não, mas como que dorme? De repente a luz começou a acender. Toque e apagava. Toque e apagava. Aí pegou e falou para mim assim, credo em cruz, Luiz, essa casa é assombrada. Eu falei, não tem assombração não, meu irmão. Reza é melhor. Dentro do nosso quarto, eu vi o rádio sendo ligado, eu vi o botão do rádio aumentando o volume, diminuindo o volume até desligar. Ora, eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu vou mentir eu vou mentir de fato, de um fato. Não, pelo amor de Deus. Eu via a luz apagando e acendendo. Tudo bem, de repente parou esses fenômenos natural, parou. E parou. E a porta do quarto estava fechada. Luiz, você não está perdendo tempo com esse assunto, não? Não, ela é aqui que o Kardec está tratando aqui, gente. Só que é um esmiuçamento. Eu estou usando essa história que aconteceu comigo e meu irmão para você ver como que as manifestações físicas espontâneas acontecem. Eu não estava pensando em nada, meu irmão não estava pensando em nada, mas estava acontecendo. Isso é espontâneo. Às vezes acontece na casa das pessoas e as pessoas não percebem. E quando percebem, elas acham que é fantasma, que é assombração. Então a gente precisa ficar muito atento. Agora, tem outros casos também que são mistificações. Tem que ficar muito atento, porque no caso de manifestações físicas espontâneas, existe um charlatanismo tremendo por detrás disso aí. Se a pessoa não souber. Por isso tem que ter conhecimento. Como nós narramos aqui esses dias a respeito daquela médium aqui no Brasil, que Padre Quevedo, eu falo mesmo que eu não tenho medo, eu falo abertamente mesmo. Padre Quevedo foi lá e desmascarou a médium. Porque ela dizia que, através daqueles algodão molhado, ela retirava ali macumbaria, feitiçaria que as pessoas haviam feito para as outras pessoas. E Padre Quevedo desmascarou ela. Porque ela colocava tudo ali dentro, ali, antes e depois ela umedecia, e as pessoas entravam lá dentro e ela retirava ossos, terra de cemitério, nessas coisinhas todas assim. Então, esse quarto nosso estava fechado, de repente bateu na porta. Meu irmão, o quarto escuro, tá com a luz apagada. Meu irmão pegou e falou pra mim assim, pô Luiz, para com essas brincadeiras aí, só. Porque minha cama estava próxima à porta. Não, mas não sou eu não, tá batendo na porta. Aí ele estava nervoso, e pegou, levantou, de repente foi e abriu a porta. No que ele abriu a porta, é óbvio, tinha espírito ali, mas só que ele não viu os espíritos e eu também não estava vendo nada de espírito, porque esses espíritos, eles não é quando a gente quer ver eles, a gente tem evidência, quando a gente quer ver que a gente vê, é quando eles se sintonizam com
a gente que tem esse dom, que dali em diante passamos a vê-los. E meu irmão foi, né, e abriu a porta e não tinha ninguém. E meu irmão pegou, bateu a porta assim, nervoso, e xingou algumas palavras lá, sabe? Não bateu mais na porta. Mas de repente, começou um barulho de passo, pessoas andando, porque lá era um assoalho. Então a pessoa andando, toque, 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 andando, mas só que arrastando, parecia que a pessoa estava arrastando uns 10 quilos de corrente nos pés. E vinha, parava na porta do nosso quarto, depois voltava novamente até o final do corredor, depois voltava novamente e voltava novamente. Eu ouvi isso uma meia hora ou mais. E o meu irmão também ouvindo. Aí meu irmão pegou e falou pra mim assim: ô Luiz, não dá pra dormir nesse lugar aqui não? Eu falei, mas não dá pra dormir. É um lugar que não tem pra dormir. É aqui, só. Fica de boa aí. Ele falou, não, eu vou lá pra casa do caseiro. Tá bom. Quando eu olhei, meu irmão já estava do lado de fora, porque ele pulou a janela e pegou o colchão dele e já estava do lado de fora da casa. Ele falou assim, ó, se você quiser ficar aí, você fica. Eu vou lá pra casa do caseiro. Eu falei assim, olha, você vai lá pra casa do caseiro? Eu vou também, porque o fato de você chegar lá sozinho, o caseiro vai te estranhar. Mas para que pular? Vamos passar por aqui, por dentro, aqui dentro do corredor mesmo, vamos pela sala, pela copa, normal. E vamos trancar essa janela. Não, você faz, pronto, deixou tudo minha responsabilidade. Fechei a janela pro lado de dentro, peguei o colchãozinho que era pequeno, né? Porque não é a questão assim que eu fiquei com medo. Não fiquei com medo. É que de fato aqueles espíritos lá não iam deixar eu dormir. E não deixando eu dormir, a intenção desses espíritos é causar balbúrdia. O que significa isso? Isso são espíritos assim, brincalhões. Entendeu? São espíritos brincalhões, são espíritos que tá querendo causar uma perturbação, como eles causou no meu irmão. Desestruturaram o meu irmão de uma tal forma, coitado. O meu irmão não podia ficar ali naquele ambiente mesmo, porque se ele permanecesse naquele ambiente ali, podia acontecer até alguma coisa contra o meu irmão mesmo. Isso é fato. Entendeu? Eles podem vir pegar no pescoço, mas não pega. Eles direcionam aquela energia com a mente deles, com o pensamento deles. Eles direcionam aquela energia na garganta dele e pode até asfixiar a outra pessoa. Isso é fato, gente. Então, eu peguei o meu colchão, abri a porta e fui acendendo e apagando as luzes todas desse casarão até sair lá fora. Ainda fui na cozinha, tomei água, passei pela copa, passei pela sala, apaguei as luzes todas, fechei a porta da casa e encontrei com meu irmão na porteira e fomos lá para casa do caseiro. Chegando lá, o caseiro pegou e falou assim: ah, mas o doutor não falou para vocês que essa casa é assombrada, não? Não é só para você ver. Falei, não falou nada não. Aí ele foi contar para nós a história daquela fazenda.
Embaixo daquela fazenda, o caseiro contando, foi uma senzala. Antes da casa ser construída, ali era uma senzala. E que depois o coronel, na época, fez os escravos construir uma casa em cima da senzala, justamente para que ele vigiasse os escravos. E a história é longa. Então, mas depois nunca mais. Não, aí depois eu já frequentava o centro espírita, sério, que na época era o centro espírita de Marcílio Colombaroli, aqui em Paraíso. E não é que no momento, lá no centro do Marcílio Colombaroli, o centro do Marcílio Colombaroli era tão sério, mas tão sério, que eu não contei essa história a ninguém lá no dia, na reunião mediúnica. Eu só mentalizei, eu pensei naquele espírito lá naquela fazenda. De repente o espírito se manifesta através de uma médium muito séria, mas de um caráter, de uma moral que não tinha como não acreditar. E o espírito já veio logo me dizendo ali para o presidente, que era o Marcílio, por que fugiram de mim? Eu necessitado, enfermo, doente, eu só agi daquela forma lá, não para passar medo em vocês, mas pedindo socorro, que há muitos anos que preso naquela residência eu me encontrava. Me desculpo por eu ter causado aquele transtorno em você e no teu irmão. Ninguém sabia dessa história. Aí o presidente do centro, Marcílio, perguntou assim, mas meu irmão, do que se trata? Falou, deixa eu relatar uma história. E o espírito relatou toda a história que aconteceu comigo, meu irmão, e ele, espírito, lá na fazenda. Não é para acreditar numa história dessa? De um espírito contando a história dessa? Eu não havia contado para essa médium, e nem havia contado para o Marcílio Colombaroli. Como que esse espírito, eu pensei nele, como que esse espírito se manifestou ali e relatou toda a história que havia acontecido lá na segunda-feira. E ele ainda me disse, fui socorrido graças à ajuda espiritual. Quando você pensou em mim lá, um batalhão foi lá e me retirou de lá. Na próxima segunda-feira vocês podem dormir lá na casa, que não tem problema nenhum, porque só eu que me encontrava preso lá. Eu nunca fui de duvidar, né? Contei pro meu irmão falou pra mim, se você quiser dormir, você dorme. Eu não durmo. Falei, meu irmão, aconteceu isso. Ah, mas eu não durmo. Eu não acredito nisso. Tudo bem, velho. Ninguém é obrigado a acreditar, né? E sei que deitei, dormi. Durante o trabalho todo lá, que durou uns 20 dias mais ou menos, eu escutava barulho, sim, de morcego em cima do telhado de vez em quando, do forro. Mas aqueles fenômenos físicos espontâneos, aquelas manifestações físicas espontâneas, nenhuma mais. Então, olha a importância de uma seriedade, de uma responsabilidade, né? Como
porque nós temos que estar preparado no conhecimento, principalmente amealhado nas obras básicas de Allan Kardec. Em momento algum, fiquei com medo. Fica com medo por quê? Não tem motivo nenhum, né? Então, são provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Eram ali fenômenos espontâneos, porque eu e meu irmão, nós não estávamos pensando manifestações espontâneas, manifestações físicas espontâneas, porque eu e meu irmão, nós não estávamos pensando nessas coisas, né? E depois eu ainda venho a saber ainda que o Espírito não tinha intenção de nos prejudicar, e sim, ele, era uma forma dele pedir socorro, pedir ajuda. Às vezes ele viu uma certa afinidade, né, em mim ou no meu irmão, não sei, porque os donos da fazenda posavam lá quase que direto e não acontecia nada com eles. Por que só eu e meu irmão? É porque ele percebeu,